Vídeo de hoje do canal do Nicola vai te contar quanto o Palmeiras ofereceu ao Al Hilal por Michael. Te atualizo também sobre o São Paulo, que o Tricolor ganha recebendo no Morumbi o confronto entre Palmeiras e Santos. Formação sobre o departamento médico do Corinthians, bastante cheio, especialmente para um setor. Vou falar sobre a Barca no Atlético Mineiro, novidades do Vasco. Paulo Brax resolveu falar sobre Papo Gomes. Tem ainda uma informação que vem da Colômbia sobre o interesse no zagueiro de lá. As últimas do mercado, bastidores, finanças, Flamengo e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar. Sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, e a missão por aqui é deixar você por dentro das últimas do seu time do coração. Se curtiu o vídeo, deixa like e se puder inscrever no canal, melhor ainda, beleza? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, o site de apostas esportivas que me dá a maior sorte. E nessa quinta-feira ainda dá para você fazer apostas. Tem São Paulo e Portuguesa, a vitória do Tricolor, pagando R$1,32. A minha lusa tá bem pouco cotada na Aposta Ganha. Se vencer, você vai receber R$10,21 para cada real apostado. Tô com uma vontade de apostar, mas enfim. Tem ainda Santa Cruz e Caruaru, Fluminense e Boa Vista, Botafogo e Madureira. Nenhum desses times pequenos é tão azarão quanto a Portuguesa. E você vai apostar como? Para deixar seus palpites é super simples, só pegar o link que está no comentário fixo, faça seu cadastro na Aposta Ganha ou aponte o seu telefone celular para o QR Code que eu estou mostrando na tela. Combinado? Bom, bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. A primeira informação é sobre Kevin, atacante do Palmeiras, campeão da Copinha e eleito o melhor da competição. Ele era jogador do Atlético Mineiro e contou nessa tarde na ESPN, ou melhor, no Sport TV, que só não ficou no Atlético Mineiro porque o clube não poderia abrigá-lo. Ele era menor do que 14 anos e seus pais não tinham dinheiro para mantê-lo numa pensão. Bora falar sobre o Santos. Números horrorosos no Campeonato Paulista. Dos últimos 30 jogos disputados, contando também as últimas edições, o Santos só venceu 7. Para piorar, nessa edição, em 4 partidas foram só 3 gols marcados. Preciso te atualizar sobre o efeito Luiz Soares com a camisa do Grêmio. Nas 3 partidas que ele disputou na Arena já foram 110 mil torcedores. Na temporada passada o Grêmio precisou de 11 jogos para ultrapassar a marca de 100 mil pessoas. Fechando o giro de notícias, contar que o Jô vai jogar na Arábia Saudita. O ex-atacante de Ceará e Corinthians fechou com uma equipe da 2ª divisão, o Al Jabalayan. Nunca havia ouvido falar. Tem também um impasse em relação a João Gomes, continua. O João quer jogar no Wolverhampton, o Flamengo tem preferência em negociá-lo com o Lyon nesse momento. Ao que parece, a vontade do jogador está prevalecendo e ele está mais perto de ir para a Inglaterra do que para a França. Queria contar também que Dedé, ex-zagueiro de Cruzeiro, Vasco, entre outros clubes, está bastante propenso a se aposentar, não recebeu propostas consideradas interessantes e pode anunciar o fim da carreira nos próximos dias. A melhor das ofertas que ele teve nesse momento foi do Volta Redonda e ele preferiu não aceitar. Bora falar sobre o Santos, mais especificamente sobre Ângelo, atacante de 18 anos de idade, que ainda não decolou no time principal, 101 partidas e só 3 gols marcados. Se meteu numa confusão, bateu boca com torcedores depois de ter sido substituído no empate em 0-0 com o Água Santa. Mas a notícia da quinta-feira, trazida pelo Diário do Peixe, é de que o Nottingham Forest já fez 2 propostas pelo jogador. A primeira delas de 15 milhões de euros, recusada pelo presidente Andrés Rueda. A segunda de 18 milhões de euros ou 99 milhões de reais, ainda não tem uma resposta. Jogador que se juntaria, em caso de negociação acertada, a Danilo e Gustavo Scarpa, 2 ex-palmeirenses que estão hoje no time 13º colocado da Premier League. O Ângelo tem contrato com o Santos até dezembro de 2024. A ideia do Peixe era vender o Ângelo por bem mais do que esses 18 milhões de euros. Resta saber se o momento do time e a dificuldade do Ângelo em se fixar, em se firmar, em ser um protagonista, pode acabar transformando essa negociação em martelo batido. Para explicar agora sobre novidades do Vasco, Paulo Brax, o diretor executivo de futebol da 777, concedeu uma entrevista à Sport TV, ou melhor, à ESPN, nessa quinta-feira. E ele respondeu sobre uma série de coisas, entre elas sobre Papo Gomes. Havia contado para vocês que a imprensa espanhola e argentina cravavam negociação bastante avançada. O Paulo Brax colocou um ponto final nessas negociações ao dizer o seguinte, abre aspas, é uma situação que não houve proposta e não fomos para a mesa do Sevilha nem do jogador. Não há nenhuma chance de o atleta vestir a camisa do Vasco, fecha aspas, disse o Paulo Brax de forma bastante taxativa. O único contato entre as partes ocorreu antes da Copa do Mundo. O Papo Gomes esteve na delegação argentina, que foi campeã no Catar. Não houve avanço, ele ganha uma cifra muito superior à que pode ser paga pelo Vasco, na casa dos 2 milhões de reais por mês, jogando com a camisa do Sevilha. Se não vai haver acordo com o Papo Gomes,
há a possibilidade ou o interesse do Vasco em fechar seu elenco, ou praticamente fechar o elenco, ter 90% do grupo formado até o mês de abril. Revelação feita pelo diretor executivo de futebol do clube, que ainda não quis dar detalhes sobre os atletas e as posições mais carentes. Ele teme dizer, por exemplo, que o clube precisa de um zagueiro e acabar criando uma situação ruim para os defensores do seu atual time. Para fechar, Marlon Gomes, perguntaram ao Brax se ele pode ser negociado. O Paulo Brax fez vários elogios ao meio-campista que veste a camisa 10 da seleção brasileira sub-20, mas afirmou que vai fazer todo o esforço do mundo para manter. Para fechar sobre o Vasco, informação que vem da Colômbia dá conta de que Andrés Linas, 25 anos de idade, pertence ao Milionários, é o mais novo alvo cruzmaltino. Aquilo que já havia sido pretendido na temporada passada pelo River Plate, não houve avanço. Mais recentemente, o Vasco, sem fazer proposta, demonstrou a intenção de contratá-lo e prometeu para os próximos dias um avanço nas tratativas. Zagueiro que está convocado pela seleção colombiana enfrenta no dia 28 de janeiro os Estados Unidos em amistoso. E Michael vai ou não ser jogador do Palmeiras? Contei para vocês nos últimos dias que o Verdão já havia feito uma oferta oficial para comprá-lo e mais, que o Michael gostou da possibilidade de defender o Palmeiras e já aceitou. Falta o principal, um acordo entre os clubes, o Palmeiras e o Al Hilal. E o Gustavo Soler, jornalista da Rádio Bandeirantes, trouxe as cifras da proposta feita pelo Verdão, 5 milhões de dólares ou 25 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos. Número considerado até relativamente bom por mim. Obviamente não sei ainda a posição do Al Hilal, que ficou de responder em breve. Por que eu trato esses números como bons? Vale a lembrança de que o Al Hilal havia depositado nos cofres do Flamengo, recentemente, quando comprou o Michael, 8 milhões e meio de dólares por 80% dos direitos econômicos. O Palmeiras praticamente mantém os percentuais, a proporção gasta pelo Al Hilal quando tirou o atleta do rubro-negro. Resta saber também se para o Al Hilal seria vantagem manter 30% do valor de uma venda futura de um atleta que esteve na Arábia Saudita, fez sucesso, mas não quis continuar por lá. O Michael quer jogar no Palmeiras, o Michael tem intenção de voltar ao futebol brasileiro, já revelou que não se adaptou por lá e essa é a primeira oferta de um clube daqui para compra do jogador. Todos os outros interessados haviam demonstrado a intenção de fechar com ele por empréstimo. Como o Al Hilal disputa nos próximos dias o Mundial de Clubes, isso pode criar um impasse. Até porque o Palmeiras precisaria registrar o Michael para que ele jogasse ainda na fase de grupos do Paulista até 10 de fevereiro e o Mundial de Clubes só se encerra no dia 11 de fevereiro. Tudo isso vai ser resolvido muito em breve. Ainda sobre o Palmeiras, contar que o Verdão decidiu comprar o goleiro Aranha, que foi campeão da Copinha no time sub-20, 2 milhões de reais ao Sport por 80% dos direitos econômicos. Por falar em Verdão, o Palmeiras se acertou também com o Ceará em relação àquela dívida antiga com Arthur Cabral. Havia uma discordância em relação aos clubes, em relação a um percentual que teria direito o Ceará quando da transferência do Arthur Cabral. O Palmeiras e o Ceará fecharam um acordo recentemente, numa discussão que estava lá na Câmara Nacional de Resolução de Disputas. O Palmeiras vai pagar menos do que os 6 milhões e 800 mil reais que o Ceará pedia, mas esse pagamento será feito ao longo da temporada de 2023. Bora falar sobre o São Paulo. O que o Tricolor ganha com jogos disputados no Morumbi, os clássicos? Será que eles voltarão? Bom, a notícia da quinta-feira é de que Palmeiras e Santos se enfrentam pelo Campeonato Paulista no estádio do Tricolor. O Allianz Parque terá um evento relacionado ao Carnaval, e o Palmeiras, em vez de jogar no Canindé, ou em Barueri, ou em qualquer outra possibilidade, decidiu fechar um acordo com o São Paulo. Dessa maneira, o Júlio Casares, presidente do São Paulo, consegue resgatar uma tradição que era super comum por aqui, dos clássicos e as grandes finais acontecerem no estádio do São Paulo. Fui atrás para entender o que o Tricolor ganha com isso. São duas as motivações. A primeira delas, a possibilidade de o São Paulo, com qualquer problema no seu estádio, poder jogar no Allianz Parque. Num futuro não muito distante, o Coldplay vai se apresentar no Morumbi. São Paulo não vai poder jogar em casa e vai ter o Allianz Parque aberto para os jogos do São Paulo. Segundo ponto, a capacidade, a remuneração. Vai haver um acordo entre os clubes para o pagamento de aluguel. Já queria antecipar para você que, embora o valor não tenha sido revelado, posso te assegurar que ele não está condicionado ao público e à renda. Em algum momento lá atrás, quando o Morumbi recebia jogos de grandes, o São Paulo ficava com um percentual da receita do jogo. Dessa vez, o acordo prevê um pagamento por um valor fixo que já está combinado entre as partes. Beleza? Bora falar agora sobre uma limpa no Atlético Mineiro. Formação do Everton Guimarães, que é comentarista e apresentador lá em Belo Horizonte. Ele trouxe a notícia de que vários atletas do Galo podem deixar o clube nos próximos dias com a intenção de redução da folha. Johan, Natan, Allan Kardec, Vargas e até o Dodô podem sair, frase do Everton Guimarães, que ainda completou.
Eu acrescentaria o Nathan Silva. O Atlético não vai segurar uma proposta por ele. Por que o Atlético estaria disposto a abrir mão de jogadores, alguns deles importantes? Tudo para que as contas voltassem a fechar no azul. O Atlético gasta muito mais do que arrecada. Que o Johan e o Nathan não ficariam, isso já era meio público e notório. As novidades se dão pelas presenças nessa lista do Allan Kardec, do Nathan Silva e do Vargas, que havia melhorado de produção na reta final da temporada passada. O Dodô, para mim, é o caso mais surpreendente de todos, porque enquanto o Arana não estiver à disposição, o Dodô passa a ser uma peça super importante dentro do elenco atleticano. E você, negociaria todos? Cabe algum desses jogadores no seu time do coração? Estou curioso para saber sua opinião. Use o espaço para comentar. Fechado? Bora completar o vídeo para falar sobre o Corinthians com atualizações sobre o departamento médico. Corinthians, especialmente no setor de volantes, tem vários problemas. Paulinho, por exemplo, só volta a ter condição ao longo do mês de fevereiro sem uma data definida. O Cantilho saiu contundido da última partida. Depois de exames, constatou-se uma lesão de grau 2 no músculo posterior da coxa direita. Sem prazo definido, lesão de grau 2 vai demandar pelo menos uns 20 dias. Maicon, mais um problema físico. Ele teve uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, ao menos por grau 1, uma lesão menor do que a do Cantilho, e a recuperação um pouquinho mais rápida, embora exista uma preocupação muito grande com o Maicon, que perdeu vários jogos desde que foi contratado em março do ano passado. Estava fazendo essas contas para vocês. O Maicon não conseguiu jogar nem metade das partidas do Timão na temporada passada. Importante lembrar que além do Paulinho, do Maicon e do Cantilho, com todas essas ausências, o Corinthians vai se ver obrigado a utilizar com mais frequência o Rony, que é um atleta que nunca caiu nas graças do torcedor, embora tenha bastante raça. Xavier, atleta revelado na base, fica só até 31 de janeiro, é mais um volante que deixa o Timão e passa a não ser opção para o técnico Fernando Lázaro. E você curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal e volte daqui a pouquinho, a partir das 7 tem programa do Nicola. Abraço, tchau.